Mariofeiros, mariofeiras, mariofeires e... Feirex. Estamos aqui, bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma satisfação grande estar todo dia, quer dizer, todo dia não, toda vez que a gente vem gravar um vídeo, Mentiroso! É uma satisfação muito grande trazer aqui pra vocês a forma como eu gosto de jogar Skyrim. Sempre pesado, sempre morrendo e dizendo que eu não vou morrer, dizendo que é a última morte. Isso é realmente uma satisfação. A gente vê trocentas gameplays aí pelo YouTube, mas eu acho que nenhuma é igual a nenhuma. E a minha é única. E as pessoas que estão aqui no meu canal, as 50 pessoas que costumam sempre assistir os vídeos, às vezes tem 50, às vezes tem 60, às vezes... pode ser 50 pessoas assistindo 2 vezes cada uma, né? Aí bate 100 vezes, 100 visualizações. Isso Pode ser 25 e batendo 50. Exatamente. Podem ser 10 pessoas assistindo 10 vezes cada uma. Exatamente. Ou pode ser uma muito. pessoa assistindo 24 vezes cada um. Isso aí. Mas não importa, pra mim cada visualização dessa é muito preciosa. E eu gosto muito de ter pessoas, inclusive, comentando lá, e aí, ó, ótima gameplay diferenciada. Então as pessoas percebem que, na verdade, aqui não é uma gameplay assim comum. Você vai parar aqui, vou assistir aqui rapidinho, cheio de corte, cheio de edição, não. Aqui é raiz. Aqui do jeito que a gente grava, a gente coloca no ar. Claro que de vez em quando a gente fala uma besteira ou outra, a gente tem que tirar, porque ninguém é de ferro. E a internet hoje em dia tá bem... Mas... pera aí, deixa eu corrigir. A internet hoje em dia tá bem complicada de falar as coisas. Não. A internet hoje em dia está punindo pessoas por ter opiniões ruins. É isso. Entendi. E é isso. Mas independente disso, gosto Esse muito. politicamente incorreto aí, essas pessoas que seguem politicamente aí é bem complicado, eles não entendem que tem que ser politicamente correto, não é que é correto. Politicamente correto, entendeu? Já de novo a gente falando de política aqui. Mas enfim, Você que trouxe. eu que trouxe. É o momento da gente estar aqui, da gente se reunir aqui pelo menos 1 hora aqui, conversando, discutindo, mostrando pra vocês o jogo maravilhoso que é Skyrim. Às vezes a gente faz de Far Cry. Temos a nossa Twitch, vou botar aí no comentário. Segundo vídeo que eu vou botar no comentário, nos outros não botei, esqueci. Dessa vez eu vou colocar. Também coloco o Discord nos comentários. E dá uma olhada nas nossas gameplays que estão lá. E outra coisa, vou começar a levar mais a sério a gravação de vídeos. A gravação de vídeos de leitura de livros. Naquela época tava com o Magnus. Tava com ele. A gente tentou fazer ali a gente tentou fazer uma atuação, mas não ficou bom. Então, a gente parou o projeto, mas eu vou dar continuidade, porque eu gosto muito dessas leituras de livros, e eu também quero saber o que acontece nos livros de Skyrim. E tem muitos livros... Shine. Hã? Ver-se do Shine, essa Ver-se palavra. do Shine, pô. Eu vi tantas vezes essa palavra que ela ficou na cabeça. Ficou, né, cara? E a gente nem terminou essa parte do Império. A gente não chegou até o final. E, cara, os livros de Skyrim são interessantíssimos. Porque eles não falam só dos livros de Skyrim. Eles falam também dos livros de outras épocas. Não só dessa época aqui, né? Não, sim. Então é interessante. Então eu vou dar continuidade a esse projeto aí. E hoje a gente tá aqui com eu, Billy Joe. Magnus. Magnus não. Motezo e o Kohara, mais uma vez, participando aí. O melhor de todos. Isso. O melhor japonês de todos, né, gente? Eu estou caminhando novamente para conversar com o Septimus. Verse do Ishai. Septimus Prime. Eu confundo o nome desse cara. Na verdade, o nome dele é Septimus, não é Optimus. Optimus Prime. Voltei aqui porque o diálogo com esse velhinho é interessante. É interessante. O diálogo com o velhinho? Pro que a gente tem que conversar hoje. O que a gente tem que conversar hoje?
Vai ver. Falei, ó, Sabe uma coisa que eu queria discutir em relação a Skyrim? Kyron. E o Matheus pode me elucidar um pouco melhor sobre a tecnologia perdida de Skyrim. Que, tipo assim, geralmente quando você vê essas ruínas e essas traquitanas meio steampunk, são tecnologias de alguma coisa que deixou aí. E eu gosto muito desse conceito nos jogos. Por exemplo, quando eu jogava Genshin Impact, tinha os que depois eles chamam de os agricultores, né? Que são os robôs das ruínas, né? Que eles se ativam de uma civilização muito antiga. E esse conceito ele se reverbera por vários jogos. Esse conceito é muito bom. Eu menciono também nesse conceito aí, pra quem gosta, Mass Effect, o Andromeda, que ele não faz mais parte da trilogia, ele é algo novo, e ele tem essa pegada de uma tecnologia antiga, que você vai descobrindo as funções do porquê elas servem. É muito, muito, muito maneiro. Se eu não me engano, o Mass Effect é aquele que tem... Eu posso estar falando besteira porque eu realmente não conheço, nunca joguei. É aquele que tem um beacon que fica no espaço, que era de uma raça alienígena e joga a nave pra não sei onde. É isso? Eu tô falando besteira, é esse. Cara, sinceramente, tipo assim, eu não gostar, cara, na verdade eu não vou falar que eu não gosto mais por causa do Mass Effect especificamente, mas quando eu via qualquer coisa assim, tipo, espacial, cara, eu tinha aversão, tá ligado? Eu simplesmente tinha um bloqueio de jogar, ou ver, assistir. Tanto é que por muito tempo eu também não vi Star Wars. Eu continuo não gostando, mas enfim. Mas Mass Effect me abriu essa parada, tá ligado? Porque quando eu joguei, a história, o roteiro do jogo é incrível, cara. Sem brincadeira, tipo, é uma obra de arte aquele jogo. Mass Effect 1 e 2 é muito bom. O terceiro ele perde um pouquinho de qualidade. Mas o 1 e 2 é muito bom, cara. Sem brincadeira, recomendo. Tipo, é jogo que não pode faltar, tá ligado? Tipo, The Witcher, The Last of Us, tá ligado? Eu te falar, quer ouvir uma tristeza? A tristeza é que eu nunca joguei direito nenhum desses jogos, quiçá joguei alguns. Porque o que acontece? Como eu sempre tive muito enfoque em PC e MMO, eu nunca foquei muito em AAA, né? Esses jogos assim, tipo Skyrim, eu nunca tive foco nisso. Sobre o seu problema com Star Wars, isso não se deve a ele. Nossa, isso daí é bem cultura, é bem legal. Isso é muito pica, mas enfim, isso é bem legal. Ele talvez não seja porque o Star Wars é uma space opera, não, porque tipo assim, ele não se leva a sério, né? Se você perceber, a tecnologia dele não faz nem sentido, né? Nada dali faz sentido no Star Wars, né? Tá, só você me deu um conceito novo. E eu já ouvi sobre. Só pra não falar besteira, qual é a definição de Space Opera? Então, geralmente, ele tem aquela parada, aquele fator mais fantástico do que... Eu não saberia te definir, mas ele tem um fator mais fantástico e menos voltado pro científico. Por exemplo, o Star Trek é algo mais voltado para o científico, uma exploração espacial, onde eles abordam muitas coisas científicas. O Star Wars, ele não se preocupa com o científico, ele se preocupa um tanto quanto com o mágico, o místico, o lúdico muitas vezes, entendeu? Ele se preocupa mais com isso, apesar dele fazer uso de uma roupagem tecnológica que jamais irá existir. Por que jamais irá existir? Porque são traquitanas que não fazem sentido, entendeu? Tá, então, Mass Effect ele também, se for por essa definição, também é um space opera. Tem magia, você tem tecnologias que dificilmente existiriam, tem um elemento que não é existente criado ali para justificar certas habilidades, certos poderes, entende? Mas é que, por exemplo, ao contrário do Star Wars, não sei, cara, te explicar, é porque realmente a história não se trata sobre o mundo, o universo, tá ligado? Do Mass Effect, se tu for jogar 1 e o 2, a história não se trata sobre o universo. É mais interpessoal, sacou? É tipo, como se aquilo fosse uma desculpa para você falar sobre um assunto sério, entendeu?
Entendi. Agora eu tô muito curioso, porque eu sou um cara que gosta muito de Lovecraft. Eu tô gostando muito desse ser aí. O que mais ou menos isso quer dizer? É sobre ele que eu quero simplesmente falar. o abismo vivo. É o que é isso daí? É sobre ele que eu quero falar. No Skyrim, você tem... São 9, ô Monteso? Não, 9 divinos, né? Aham. E eu não me lembro quantos daedras, que são, tipo, Vários. demônios. Não pode... Não tem limite. Você pode conquistar ser um daedra, se eu não me engano. Posso estar dando desinformação. Beleza. Esse aqui, ele é um divino ou é um daedra, né? Porque não tem o altar dele. Cara, não tem Skyrim, mas o Oblivion tem um altar dele. Entendi. Esse é o Hermus Moura, o Aedra ou Daedra do conhecimento. Isso. O que ele falou pra mim ali foi o seguinte: esse velhinho, ele tá servindo ele há muito tempo. E aí, o tempo dele já acabou. Aí ele fala, quando ele conseguir abrir aquela caixa ali, ele vai ter feito tudo o que ele pediu. Tudo que esse Hermaeus Mora queria, que era abrir a caixa. Quando ele terminar de abrir a caixa, o tempo dele aqui nesse plano já era, ele vira pó. Aí ele perguntou, eu andei olhando você e você me chamou muita atenção. Agora eu quero que você seja o meu servente. Aí eu tenho duas opções, aceitar ele como servente ou então dizer, eu nunca serei seu servente, seu monstro. Foi isso que eu escolhi. Porém, e aí a gente entra no tópico desse vídeo, que é o seguinte. Hermaeus Mora também, contém spoilers, tá? Tem uma DLC que o Hermaeus Mora... Dragonborn. Isso, Dragonborn. Ele tem lá o primeiro Dragonborn. Eu sou, vamos dizer assim, o último. O primeiro é o Miraak. Eu seria o último Dragonborn. E o Hermaeus Mora, ele tem o primeiro Dragonborn pra ele como um servente, igual esse velhinho aí. E aí, esse Hermaeus Mora, ele concede certas coisas pra quem é servente dele. Ele concede, além de todo o conhecimento, né? Não todo, porque ele só o que ele permite que você tenha. Cara, ele te dá, em resumo, ele te dá poderes pra tanto você satisfazer o seu próprio ego, mas sendo o principal, que você cumpra os objetivos que ele quer que você cumpra. Isso aí. Existe uma limitação entre os deuses do mundo de Skyrim, e tem vários livros que falam também sobre esse tipo de coisa, que eles não podem agir diretamente no plano terreno, entendeu? Então, muito dos Daedras e Aedras tem um campeão, tem um culto que tenta correr atrás dos objetivos desse ser maior, entendeu? E sim, o Hermaeus Mora tem uma parada Lovecraftiana que eu também amo pra caralho. E aí, qual é o preço disso? O preço é que depois que você morrer, ele fica com a tua alma. E é aí que entra o meu pensamento, né? Como fazer pra não ser servente dele? Tipo, o jogo te obriga mais ou menos a você ser servente dele pra conseguir salvar uma certa ilha que faz parte da DLC. Solstheim. Pô, cara, tipo assim, já tá dando spoiler pra caralho, literalmente, tá ligado? Se tu ficar numa certa... Eu sei, já mas tá contando assim... o plot, o nome da ilha vai fazer diferença. Não, todo mundo já conhece esses caras. Esse cara tem 11 anos aí, tem talvez mais. É interessante, mas é uma parada recorrente, né? Você vê isso em várias coisas. Aquele Deus que não pode fazer as coisas, aí Deus, entre aspas, né? Aí ele chega e fala assim, você vai fazer as coisas pra mim, mas eu vou ficar com a sua alma. Esse é um tópico interessante, né? Alma, né? O que seria a alma para esses caras? Porque a gente tem a imaginação de que é algo etéreo, tem muitas culturas que explicam coisas diversas sobre a alma, né? Porque é isso, né? Eu assistia um anime muito interessante que muito pouca gente, assim, ainda mais masculino assistia, que era XXX-Holic. Ele faz parte de um conglomerado de mulheres chamada Clamp, né, que é o acrônimo das meninas que desenham isso, e elas também desenharam o famoso Sakura Card Captors,
E faz parte do mundo, também. E faz parte do mundo da Sakura esse mundo da Yuko Ichihara, porque ela era companheira, sim, ela era companheira do Mago Clow. E ela vai ensinando a um rapaz para, no final, ele substituir ela de certa forma, obviamente não vou falar muito, mas ele tem problemas e ela é uma resolvedora de problemas, ela realiza desejos. E geralmente você tem que pagar alguma coisa. Aí tem pessoas que até chegam a oferecer a alma para ela. E ela recusa. Ela prefere uma cadeira, qualquer coisa do que a alma, porque ela diz que não tem nada mais pesado do que uma alma de qualquer ser. É o que ela fala. Por isso que ela recusa almas. Eu acho bem interessante esse conceito dela. No caso de Skyrim, eu levo a crer que seja algo material. Algo é material não, né? Um plano etéreo material. Tanto é que, por exemplo, você pode barganhar com uma alma. Você literalmente rouba a alma, prende num cristal, que esse cristal tem uma ligação com um outro plano, tá ligado? E você utiliza esses cristais para alimentar armas mágicas, esse tipo de coisa. E isso não é efeito de gameplay, não. Isso é lore mesmo. Eu não sei se tu... É porque tu joga MMO. Mas em certos jogos, por exemplo, Skyrim acho que é um grande exemplo disso, tem uma grande diferença entre lore e gameplay, né? Por exemplo, por gameplay, você joga tudo que tem na dimensão secundária, tá ligado? Mas na lore, não é o Dragonborn que faz aquilo. Sacou? Então tem uma diferença ali. Ou então, por exemplo, no jogo, você consegue sobreviver a, sei lá, quantas flechas na cabeça. Em questão de lore, se tu tomar uma flechada na cabeça, o personagem morre. Entendeu? Entendi. Então, tipo, pra gameplay, pra ficar divertido, você vai tancar Deus e o mundo. Na questão da história, quando for contada a história, você não toma essas porradas todas, entendeu? Uhum. Então tem essa diferenciação. Então, realmente, tanto no jogo quanto na lore, a alma realmente é algo que você possa trocar, que você possa aprisionar. É algo entendeu? Que existe, né? Apesar de tipo, ela nessa até como se fosse o pensamento que mais ou menos eu tenho, né? É porque assim, a minha família ela é muito espiritualizada, muita gente de muitas religiões diferentes, inclusive eu sou o mais diferente de todos, porque assim, se eu fosse me colocar numa religião, obviamente por eu posso dizer, querer me aparecer, não praticante, mas eu me coloco sempre como Shinto budista, né? Que é aquele cara que mantém a tradição shintoísta xamânica, porém teve a confluência de quando o budismo entrou no Japão. Nessas religiões, geralmente assim, tem muitas menções a espíritos, almas e etc, né? E geralmente são planos de vibração, né? Como vocês falaram aí, né? É uma outra dimensão espiritual. Lembra lá do maravilhoso jogo do Soul River? Legacy of Kain? Cara, eu não joguei esse jogo. Nossa, ele é bem antigo, já é datado, entendeu? O gráfico é horrível. Só que, cara, ele é um jogo que pegou meu coração. Por quê? Porque ele mostra muito esse paralelo. Eu não vou nem falar muito sobre o jogo, mas ele mostra muito esse paralelo do mundo físico com o mundo espiritual, porque o protagonista ele ganha o poder de alterar o mundo. Aí o que acontece? Você chega a uma certa parte no mundo físico onde está fechado. Aí quando você vai para o mundo espiritual, ele distorce o mundo. Aí você consegue entrar em outros locais, entendeu? E esse conceito é maravilhoso, cara. Entendeu? Eu acho muito maneiro isso da plano de vibrações, né? É isso. Tem dois conceitos. Um que o Matheus falou sobre alma no Skyrim, que é o seguinte. Essa pedra da alma que ele falou, na verdade, a lógica por trás dela é assim. Você lança em qualquer criatura, qualquer não, porque tem criatura que você não consegue. Você lança uma maldição sobre ela, que é uma magia de conjuração. E aí quando você mata ela, se você tiver uma pedra da alma no teu inventário,
a alma dessa criatura vai pra dentro da pedra, mas ela não vai pra dentro da pedra. Não, calma. Vai pra dentro da pedra. Só que essa pedra tem uma ligação com outro plano. Entendeu? Então, a alma ela vai pra... Tanto é que se você quebrar a pedra, especificamente, aquela alma se esvai. É que a alma não fica dentro da pedra. Ela se esvai ou ela sai? Porque, tipo assim, o que me parece é que essa pedra é um selamento, né? Então, a alma ela não fica na pedra. O que acontece? Você troca com um outro plano alma por poder. E os deuses desse outro plano energizam a pedra pra você. Eles ficam com a alma e você fica com a energia. Isso. É isso que acontece. Então você faz uma troca com eles. Aí... Nossa, eu sinceramente odeio esse conceito, porque isso me lembra o World of Warcraft, quando o Gul'dan usava a alma dos Draenei. Eu sou apaixonado pelos Draenei, cara. Não vamos trazer o WoW, não, cara. O assunto é Skyrim. Se tu trazer o WoW, tu me ferra muito. Porra, eu só quis citar isso porque, assim, eu sou muito apaixonado pelos Draenei e eu odeio o Gul'dan pelo que ele fez com os Draenei pra poder abrir o Dark Portal, cara. É muita maldade. Sem brincadeira, né, cara? Sabe o que eu acho engraçado? Eu, tipo assim, mano, não traz ou não, porque eu tenho uma paixão por esse jogo, velho. Eu tive que parar de jogar esse jogo, tipo, me forçar a parar de jogar esse jogo, porque tava possessivo. Possessivo. Eu parei, sabe aonde? Em Pandaria. Eu parei em Pandaria. E olha, que eu me apaixonei pela lore daquelas baratas. Cara, eu gostei muito daqueles bichos, cara. Só que, infelizmente, no final, lá quando você vai matar o Garrosh, eles te traem, né? Porra, eu achei muito maneiro aquele negócio de você combinar com eles, com os heróis, né, de outra era, né? Eles ficavam presos em Amba. É muito interessante isso, Bruno. Esses insetos, essas colônias de inseto, elas obedeciam a um deus tipo esse daí, turístico, né? E um deus antigo? É, um deus antigo. Eu esqueci o nome dele. Eu não esqueci, não sei se Sor, não sei o que, eu esqueci. Aí, cara, toda vez em Pandaria, você chega nesse local, aí você faz um acordo com um herói de outra era. Você salva ele de um ambar, de uma cristalização de ambar. Aí você ganha os poderes dele. Só que, pô, dá mó tristeza no final quando eles te traem, cara. Não, é verdade, cara. Sobre esses MMOs, né? Eu acho interessante porque eles colocam uma lore por trás do jogo, mas é um jogo de muita repetição. Eu sempre achei estranho isso, sabe? Meio esquisito. Cara, quando o MMO é bem feito, eu acho que o WoW pode ser saudosismo, eu acho que o WoW se perdeu bastante nisso. Você tem você precisa prender o jogador de alguma forma, porque o que o jogo em si é você ficar grindando, né? Você chegar num lugar, vai ficar grindando. Então a história do MMO ela tem que ser interessante pra caraca pra você comprar aquilo dali. E não só a história, você tem que comprar o seu inimigo, né? Tipo, você tem que entender, eu estou lutando contra isso, entendeu? E é o que eu acredito que o WoW faz isso muito bem. O World of Warcraft faz isso muito bem. Olha quem tá lutando. Olha quem tá lutando. Eu não sei se o Matheus concorda comigo, mas o que acontece? Uma coisa que retém muitos jogadores em todos os MMO é o PVP. Cara, é isso que eu ia falar. Eu ia falar isso agora. Eu não gostava muito de PVP até participar de Alterac. Ali eu falei assim, na época que saiu Alterac. Nossa senhora, é muito gostoso isso, cara, porque Alterac é muita gente. É muita gente. Então isso me remetia a um jogo que eu jogava da Lug, muito antigo, que infelizmente a empresa descontinuou, que é o RF Online. Que tipo assim, existia de 12 em 12 horas, eu acho, ou não sei de quantas em quantas horas, um negócio chamado Guerra dos Chips, que você ia com as 3 raças para um negócio chamado Mina Íngreme,
que era um mapa gigantesco, uma mina assim, e o teu objetivo era descer o cacete, destruir o chip do inimigo, descer nas minas íngremes e derrubar o guardião das minas. Por quê? Porque ali ficava os tesouros mais poderosos, que no caso eram as tálicas, que são minerais que alteram, eles emitem uma radiação que altera o ambiente. Então elas eram extremamente poderosas, era como se fossem as cartas, ou as gemas do WoW, né? As cartas do Ragnarok online. Uhum. Eu tava acompanhando pra saber o que tinha de atualização recente no... Recente não, né? Que eu já vi que já tava velho, mas eu não joguei isso. Que é... Eu vi, mano, a Sylvanas entrando chegando no trono do Artorias e arrancando a coroa dele, meu irmão. Aquilo dali foi muito foda. Ah, Shadowlands, né? Eu vi também, só que eu não joguei Shadowlands. Eu também não. Mas eu achei foda pra caraca. A CGI foi bem legal mesmo. A CGI foi nível aí o... Qual o nome dele? Que faz o Fuso rodar aí. Mas O CGI... Isso, do Avaquim. Foi muito, muito legal, cara. E tipo assim, ninguém espera, né? Ver depois as reações da galera vendo pela primeira vez isso na BlizzCon. Caraca, a galera fica maluca. Né? Pô, mas aí, tava devendo também, viu? Porque a Sylvanas, eu acho que ela morreu de uma forma muito merda. Ó, eu sou suspeito pra falar da Sylvanas porque o único boneco que eu tive, né? Qual o nome? Action figure que eu tive na minha vida foi uma Sylvanas. Pô, mas entendeu? eu não julgo. Sylvanas, pra mim, tem duas personagens que eu gosto pra caralho. Sylvanas e a Kerrigan, a Rainha das Lâminas. Eu também gosto muito da Kerrigan, do StarCraft. StarCraft, mano. Essas duas são as melhores personagens que... E falar nisso, né? Já que tu jogou WoW, eu só preciso saber de uma coisa pra saber se eu te considero um meu amigo ou não. Aliança Horda... Não, você não é meu amigo. Eu sei que não. Porque todo mundo prefere Horda e eu sou o único filho da mãe que prefere Aliança. Não, queima. Você tem que Sério? queimar. Eu só joguei na Horda uma vez porque eu fiz 2 amigos no jogo, 3 amigos na verdade, e eles eram amigos, que era um judeu, um casal de gays. E tipo, eles tinham uma guilda, eles me chamaram, aí eu fui pra Horda. Aí os papos à noite eram incríveis, né? Nem cito aqui, mas eram muito engraçados os papos, né? E nesse período eu joguei de Undead. Porque é a única raça ali raça entre aspas, né? Mas raça da Horda que eu gosto. Entendeu? São os Undead. E depois aí o Blood Elf. Mas o meu xodó são os Draenei. O meu xodó, eu acho eles maravilhosos. Entendeu? O conceito deles, o jeito que eles falam, eu gosto muito dessa parada de um demônio teórico da luz, entendeu? É uma, como posso dizer, é um paradoxo em si, o Draenei, sabe? Aí o terceiro ponto, que vai dar o que falar aqui agora, também sobre alma, sobre aprisionamento da alma, é o conceito de lobisomem em Skyrim. O que acontece... Tem uma DLC lá que você faz. É DLC, Matheus? Os Shield Brothers, os irmãos de escudo lá? Não é DLC não. É o jogo base mesmo. Jogo mesmo, né? É uma... o que eles são? Uma irmandade, né? É uma irmandade. Era um grupo que tinha um comandante, tinha um objetivo claro. Hoje em dia, no momento de Skyrim, no caso, não mais. Realmente você tem ali um representante apenas, mas é um grupo que ele faz missões assim, quando, beleza, se tem algum problema ali, você paga pra eles se organizam e vão lá resolver, entendeu? E eles prezam bastante pelo respeito, enfim, né? Pelo grupo. Eles prezam pelo grupo em si. E na Trindade não sei se é Trindade, é mais de 3, não é? Não sei. Enfim, pelo círculo principal, né, que são os mais poderosos, os mais influentes ali, eles passam um a outro a licantropia.
Só que a licantropia deles é diferente da habitual, tá? A licantropia deles, eles conseguem controlar. Eu vi que não é todo mundo que controla. A deles, eles controlam. Se você pegar deles especificamente, você, depois de um tempo, você consegue chegar a controlar a tua licantropia. Isso não é por gameplay, não. É realmente na lore, eles têm essa vantagem. Isso aí. E aí o que acontece quando você faz lá, né, essa parada? Tem um cara lá que se chama Kodlak. E aí ele... Eu não sei se chama Kodlak, mas depois que você toma o lugar dele, o cara começa a te chamar de Kodlak também. Então eu não sei se é um título ou um nome. Mas o que acontece é que ele é um lobisomem. E aí você aparece no caminho dele, ele sonhava com você, tal, você é Dragonborn, né? E aí é como se você tivesse... Só deixa eu te corrigir, não foi o Dragonborn que fez essa história. Por lore, né? Tá. Por lore, tipo assim, na gameplay é você, entendeu? Mas na lore você não fez aquilo dali. O Dragonborn não fez aquilo dali. Tá, então, por gameplay, você chega lá, personagem principal, ele fala, você é dos meus sonhos, tal, não sei o quê. O que ele espera de você? Que depois que ele morre, como ele é um lobisomem, tem um deus é um Daedra, Ursine, que é quem rege essa maldição do lobisomem, né? Quando você vira lobisomem, se você morrer lobisomem, você tá fadado a percorrer os campos de caça por toda a eternidade. Os campos de caça é o nome que ele dá pro pós-vida dele, que é literalmente, tipo, é como se tivesse todo tipo de criatura ali dentro e a pessoa vive ali pra caçar, entendeu? A ideia é que realmente não seja eu não vejo dessa forma como uma maldição. Se a pessoa ela gosta da parada, ela vai viver muito bem lá. Entendeu? Se a pessoa gosta da caça, aquilo dali é realmente algo bom. Tem pessoas que realmente viveriam pra isso, facilmente. Sempre tem um desafio. Tanto é que o pós-vida nórdico padrão, que no Skyrim também é representado como... como é que é? Como é que é? High Hrothgar. Não, não é isso. Acho que, não. Qual é o pós-vida padrão? É o... Padrão? Sovngarde. Sovngarde. Em Sovngarde você morre, que é o padrão, né? Pra quem você morre e honra. você vai pro... Pra quem morre com honra. Se você morreu com honra, você vai lá pra beber e batalhar com grandes heróis do passado, entendeu? Então, tipo... cada um tem um pós-vidazinho ali, entendeu? Eu acho do Ursine bom tanto quanto esse. Você vive caçando, o outro você vive lutando contra outros heróis. E bebendo, e farreando. Não vejo sendo ruim, mas qual era o ponto? Acho que o Jean foi lá tomar café. Não fui não, tô ouvindo tudo. Ah, tá. É porque eu tava esperando vocês terminarem de conjecturar sobre licantropia e questionar uma coisa um tanto quanto polêmica. Do Deus, ou alguma coisa dessa, fala assim: você está condenado a fazer isso pela eternidade. Não soa um pouco caô, não? Porque, tipo assim, não é muito custoso, até pensando em outros planos, energeticamente, até pro Deus, né? E estamos falando de um Deus, não um Deus alfa e ômega, né? Como um Deus cristão, né? Estamos falando de um Deus como se fosse um grande espírito. Alguém, um ser que tem muito poder, mas que não está em todas as esferas da existência, né? Eu não pensei nisso, mas eu sei pra onde... Eu tô entendendo o teu caminho e eu gostei. Faz sentido. Entendeu? Eu não entendi. Olha só. O Jean, ele parte da ideia de que você tem um custo pra produzir tudo que ele tem. Ah, tá. Porque Seria muito cansativo. Ele não é um deus alfa e ômega, o deus cristão, com base do deus cristão, que é
algo onipotente, ele existe em todo lugar e está em todo lugar. A sua influência permeia o próprio universo. Não é assim. E tá super certo, porque todos os deuses de Skyrim, todos os 8, eles têm áreas de atuação específicas. E eles utilizam de campos de alma, que a gente sabe que dentro desse mundo é realmente poder de troca. Você troca almas por poder puro, ou então por vantagens. Mas pera aí, a troca já aconteceu. Você já viveu como um lobisomem para ele ter o poder sobre você, né? Na verdade, não é que a troca já aconteceu. Quando você fica na licantropia, o que ele tá fazendo é, olha só, eu te dou a vantagem, você vai ter a vantagem de ser um lobisomem. Toda vez que você quiser resolver um problema, você vai utilizar do meu poder que eu te dei. Em troca, a sua alma vai servir de energia para mim. Entendeu? Entendi. Você vai me dar a alma. E a gente sabe que alma é energia, alma é poder. Então você tem ali uma troca. E o que o Jean quer propor é que fazer esse tipo de coisa não tem muita lógica, porque é muito custoso. A eternidade, né? Eternidade é muito custoso. Porque aí, beleza, e o balanço populacional? Na época que tiver muitas guerras, ou na época que tiver poucas guerras, com poucas pessoas, entendeu? Todo mundo lobisomem. Para pensar numa coisa. Existia um cara que era o Diógenes de Sinope. Ele era o patriarca de uma escola filosófica chamada cinismo. Ela precede o estoicismo. Então, certa vez chegaram para ele e falaram assim: Diógenes, o que você quer fazer o que você quer que a gente faça por você quando você morrer? Quer que enterre? Ele falou: não, pode jogar o meu corpo para fora da cidade, os bichos comerem e tal, né? Tal. Aí o cara questionou com ele: mas olha, seu corpo, Diógenes, você tem certeza que você quer que a gente faça isso? Ele: então, me dá um pedaço de pau. Aí o cara: mas você vai estar morto. Ele falou: então do que adianta, do que importa? Onde eu quero chegar com essa história do Diógenes? A desassociação da alma é a mente e o espírito. São divisões, corpo, mente e espírito. O que geralmente, em vários conceitos espirituais e de jogos, etc., o que fica como um fantasma, a Roth, é a mente que não conseguiu se desfazer do plano material. O espírito em si, a alma, já foi. E ela é algo como se fosse um combustível, uma essência, que sabe direito. Então, do que adianta o cara pegar isso daí, assim, praticamente para nós mortais? Assim, isso não vai fazer diferença, porque não vai ter a nossa consciência ali. Então ele pode usar para ele fazer energia, sei lá, esquentar o caldeirão. É esse o questionamento que eu quero trazer, entendeu? Entendi. É como se a mente fosse um último desejo ali, né? Sim, a mente, segundo muitas culturas, é aquilo que fica e que torna-se... não se usa essa nomenclatura, porque essa nomenclatura é para espíritos artificialmente construídos, que é tulpa. Mas de tanto a pessoa querer viver ou ter coisas inacabadas aqui, ficar presa a esse material todo, ela acaba se tornando uma Roth, entendeu? Uma alma penada, um ego, um pé preto, um rei, entendeu? Tem várias denominações pelo mundo aí que você pode chamar um fantasma, né? Então, Hollow, né? O famoso Hollow do Bleach, isso, entendeu? Ele ficou preso aqui e acaba se distorcendo. Isso são Zebuns. Por exemplo, na Umbanda, você tem seres que não tem Jujutsu Kaisen. Eu tava até conversando com a minha esposa sobre isso, que ela é dessas paradas, né? Aí eu falei: cara, tem esse daqui, olha que legal, o inventário oculto. Olha que legal, eu mostrei pra ela, ela achou extremamente nojento. Aquele fantasma que fica nas costas do pai lá daquele garoto lá, e ele tira várias armas e várias coisas de dentro da boca do bicho. E é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Eles grudam em você, alguns sugam sua energia, fazem mal, querem teu mal. Por quê? Porque querem a tua vida, entendeu? Eles querem a tua vida que eles perderam.
Uhum, É basicamente isso. Esse é meu questionamento. entendi. Mas aí no final dessa saga você consegue libertar o espírito do Kodlak. E ele fala, você conseguiu me libertar de ficar nos campos de caça. Aí você vê, ele até se materializa ali pra falar contigo. Esse cara tem muito isso, você consegue falar com algumas Eu pessoas acho que você viraram. fala com quase todos, cara. Quase todos o quê? Acho que não, né? Não, acho que você, de certa forma, interage pelo menos com quase todos, viu? É, com alguns espíritos, né? É isso que eu Não, quero da dizer. Edras. Ah, da Edra não, tô falando de espírito. Ah, tá. Não, mas aí com espírito você interage com um monte, pô. É, alguns aí. Mas da Hydra tem isso. Ah, tem outro bom, hein? É a Estrela de Azura. Porra. O que tem? A Estrela de Azura é o seguinte. Eu não sei muito bem, porque eu fiz essa quest Da da forma errada, vamos dizer assim. Que é a seguinte. Não, vamos dizer assim, não. Eu estou cagando essa regra. Você fez de forma errada. Pois é. Você tem duas formas de recuperar a Estrela de Azura. Azura é uma deusa da guerra, né? Assim como na Eu mitologia. não sei do que ela é, não sei do que ela é, não. Eu também não Acho sei que não. não mas é eu tô- da guerra. Da eu tô guerra eu acho que assumindo ela que é. não é, não. Não, tá. É Azura. Aí tem a Estrela de Azura que é o seguinte. Tem aquelas pedras da alma que a gente falou, que quando você usa, você quebra ela. A Estrela de Azura, você prende uma alma nela, usa e a estrela não quebra. Essa é uma das funções da Estrela de Azura. Depois que você recupera ela, você pede a Azura, não é isso? Pra poder fazer ela ficar assim. Mas você pode ir pro outro lado e pedir pra alguém, que eu não me lembro quem, corromper a Estrela de Azura. E aí, como é que ela fica? Uma estrela azul corrompida. É literalmente isso. Mas e aí ela faz o quê? Estrela é a mesma coisa. A mesma Só que a coisa? diferença é a mesma coisa. A diferença é que uma é estrela negra e o outro é uma. Isso, a diferença é que uma você consegue colocar almas humanas e na outra não. Não é isso? Isso. É isso aí. E aí o que acontece? Quando você vai fazer a parada que você vai descorromper a Estrela de Azura, ela te coloca dentro da Estrela de Azura. E É aí um pequeno plano ali. Isso. E aí lá dentro você vai combater um Daedra que tá lá. Na verdade é um cara. Um cara que tá controlando alguns direitos da Hydra. Isso. E aí você vai lá e mata esse cara pra poder descorromper a estrela. Eu achei isso interessante, cara. E achei também o mundo lá dentro muito maneiro. Cheio de cristais e tal. Mas eu morri algumas vezes antes de conseguir matar esse cara. Eu também. Tem vezes que eu passei isso só por causa que eu era um licantropo mesmo. Porque senão. O que é isso? Lobisomem. Ah, tá. Ah, inclusive você me falou isso no passado aí. Eu falei. Aqueles caras, quando você chega lá dentro, tá um monte de maluco lá. Licantropia. Licantropia é algo interessante. Eu gostava muito do Mundo das Trevas, né? O Mundo das Trevas engloba do storytelling que eu tô falando. Vampiro à Máscara, Lobisomem, Mago. Vampiro à Máscara, pra mim, é um dos melhores exemplos que tem, cara. Muito bom. Mas o Lobisomem é legal também. Eu prefiro lobisomem. Olha, os filhos é filho de Gaia, né? São os seguidores de Gaia, muito legal, cara. E tipo, tem algumas variações, Bruno, que você pode, por exemplo, você fica tão forte, mas tão forte que você pode aplicar a licantropia em algumas partes do seu corpo. Ou seja, do nada você pode abrir um leque de dentes, morder os outros, a sua mão se transforma do nada, com garras imensas, você bate, dá um socão. Então tem várias variações, inclusive nos vampiros, né? Por exemplo, um dos vampiros que eu mais gosto é aqueles que têm vicissitude. Eu esqueci o nome deles, que eles modificam o corpo deles para ficarem horríveis, assustar os outros. Eu acho incrível eles. Sim, eu não gosto deles não, cara. Dissimices, eu adoro, cara, porque eles são assustadores, cara. Entendeu? Isso que é. Eu sei que muita gente gosta de Bruhá, qual o nome? Eu esqueci, mano, agora. Toreador, isso. Cara, Vampiro à Máscara. Mago Ascensão é um jogo extremamente perigoso.
Porque você tem o paradoxo, maluco, que, tipo, se você fica muito alterando a realidade, você pode se ferrar. Isso é muito maneiro, porque o mago, ele nada mais nada menos. O que ele faz é alterar a ordem natural das coisas, né? Então você toma ponto de paradoxo, né? Muito legal, cara. Mago. Eu falei com alguém em uma gameplay sobre o vampirismo em Skyrim. O vampirismo em Skyrim, ele na verdade é uma maldição também, né? Que ela vem de Molag Bal. É um ritual degradante que acontece. E aí, isso pra quem Não, peraí. Degradante pra quem vai se transformar 100%. Impuro. Isso. Impuro? Não, impuro. Ah, tá. Não? 100%. 100% Isso. vampiro. Não é o que contrai o vampirismo. E aí, pra quem contrai o vampirismo é como se fosse uma doença, né? E aí você... Quanto menos sangue... A pessoa, ela bateu de frente com esse caso. Com esse fato. Quanto menos sangue você bebe, quanto menos você se alimenta, mais o vampirismo vai fazendo efeito em você. E aí você vai ganhando novos poderes, vai ficando com uma aparência mais vampiresca. E aí, por isso que eu me lembrei disso que você falou da aparência vampiresca, né? Eu não entendi como é que é. O que você tá falando, Bruno? Tipo, era pra ser... Você só tá acrescentando... É porque o Corrado falou que o vampiro ele tem a aparência pra assustar. Ah, tá. E aí eu lembrei que tem esse negócio de do vampirismo em Skyrim. Quando você não se alimenta, o vampirismo ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais severo, né? E você vai ficando com o rosto mais magro, fica com uma aparência de vampiro mesmo. Tanto que temos uns vampiros que tem umas caras bem específicas aqui. Tem. Aí, Tem. certa pessoa questionou isso. Falou assim, ué... Então, o que acontece? Esses vampiros que tem a cara estranha são os que eu gosto. Os X-Misses. Porque eles fazem o negócio que eu expliquei, que é a vicissitude. É a alteração absurda de corpo e de corpos. Eu não sei se vocês já viram no Jujutsu Kaisen o Mahito. Ele faz isso, ele é uma maldição que faz isso, ele altera o corpo humano. Tem um filme que saiu agora, tu vai gostar, o Azatori. Que, cara, tipo assim, eu também gosto desse tipo de vampiro monstruoso, eu acho ele muito bom. Mas é que realmente no Vampiro à Máscara eu não jogo com eles, tá? Mas eu gosto, especificamente. Aí, voltando agora pro filme, saiu agora aí, cara, o filme do Drácula, A Última Viagem do... Esqueci qual é o nome do barco. Pérola Negra. Não, esqueci o nome do barco. Enfim, é um filme do Drácula, eu tenho o livro aqui, eu li. É baseado na história do Drácula de Bram Stoker, que é o cara que criou o Drácula, o personagem Drácula. E, mano, tipo assim, não tá fiel ao livro 100%, mas é muito bom. Recomendo, tá ligado? Porque eu tava com saudade de ver vampiro queimar, tá ligado? Especificamente, eu tava querendo ver o vampiro queimar. E sabe o que é triste? Sabe o que é muito triste em relação a vampiro e Drácula, né? O Bram Stoker, ele fez uma coisa muito boa, que foi trazer esse romantismo ao vampiro e essa parada dele ser uma criatura mítica, né? Ainda mais o Drácula, aquela figura. Cara, mas quando você vê a história do Drácula real, dá uma tristeza. A forma que ele morre no final. É verdade. Ele não chega nem aos pés do que o Bram Stoker fez pela história dele, cara. É tão triste o final do Drácula. O Bram Stoker, ele fez... o Mohammed II pega ele, trucida ele. Assim, depois de velho. Mas, tipo, ele fica... Pra você ter ideia, Bruno. O Drácula, ele foge o tempo inteiro. É triste. Você vê o Drácula de Bram Stoker lá, chupando sangue, pega pra capar, se torna vampiro, mas o Drácula histórico, correndo do Mohammed depois da invasão, porque o que acontece? Qual foi a treta lá eu esqueci o nome, qual o nome? Transilvânia.
Não, o nome, não. Transilvânia é a região ali, tem um nome, é a Bulgária, né? Bulgária. Aí o que acontece? Eles eram subservientes do Mohammed II. E esse Mohammed II foi um grande conquistador. Ele era daqueles caras com nome, Matheus? Eles eram otomanos. Otomano. Aí o que acontece? Eles deviam subserviência. E o Drácula e o irmão dele fizeram parte da corte do Mohammed II, do pai dele, e viveram como irmãos do próprio Mohammed II. Só que o que acontece? Ele ficou com o rei na barriga e não quis pagar os tributos. E olha que os tributos eram baixíssimos. Aí o que aconteceu? Os otomanos já tinham conquistado Constantinopla com o Mohammed II, e ele foi desafiou o cara que conquistou Constantinopla. O Mohammed II foi lá atrás dele, só parou assim, ele empalava as pessoas, mas empalava na covardia. O Mohammed só parou quando eles ficaram velhos, ele ficou fugindo e ficou velho. Aí depois que ele ficou velho, não aguentou mais correr, o Mohammed pegou e arrancou a cabeça dele. E resultado, a cabeça do Drácula estava lá em Constantinopla. Entendeu? É isso. Basicamente o Drácula é um fujão. E a gente vê ele hoje com um aspecto muito romântico. Porque o Drácula, o escritor, ele foi uma necessidade de ter um herói ali, tá ligado? Ele não era vampiro. Tipo, não era? Era, pô. Que ele era. Pelo amor de Deus, né, Bruno? Sabe de onde vem o termo Drácula? Drácula é Dracúlia, que é o filho do dragão. É o nome da família, é o filho do dragão. E sabe de onde vem esse dragão? Todo mundo acha que é o demônio, o diabo. Não. É o escudo da família dele, era São Jorge. Entendeu? Aí era o dragão que São Jorge subjugou. É daí que vem o dragão. Exatamente. Entendi. Não, cara, o Drácula ele é uma pessoa normal, acredite se quiser. Então existiu de verdade? Ele existiu, ele é uma pessoa física. Entendi. O que acontece é que o Bram Stoker, na época, ele tava que ele escreveu o livro, tava acontecendo umas guerras civis ali, na Transilvânia e tal, e para incitar o público, geralmente sempre tem isso, né, nos Estados Unidos. Toda guerra, você sempre tem um personagem que o pessoal utiliza para incitar alguma coisa, alguma ideia, né? E o Drácula, ele serviu para isso, entendeu? Para virar esse ícone. Na Segunda Guerra Mundial foi o Tio Sam nos Estados Unidos. No Brasil era mais uma frase, né? A cobra vai fumar. Tanto é que virou um slogan. Virou um slogan brasileiro. O que acontece? A parada da cobra vai fumar porque os pracinhas, quando a gente foi lutar em Monte Castelo, né? Com muito orgulho, porque, tipo, muita gente não dá valor a eles hoje em dia, mas muitos morreram, muitos heróis da nossa nação. O que acontece? Disseram que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí o Brasil acabou entrando na guerra porque os alemães afundaram um navio aqui, essa lenda, né? Aí o Walt Disney, né? O famoso Walt Disney, ele que desenhou, entendeu? Ele veio aqui no Brasil fazer propaganda, assim, de guerra, e ele acabou desenhando uma cobra fumante, e o Carioca lá, o nome? Zé Carioca, atribuem a ele o desenho, mas fica muito, sabe? E é chamado de Forças Expedicionárias Brasileiras. E tem uma música do Sabadon que se chama Smoking Snake, que é falando sobre a febre. É maravilhoso, cara. Eu gosto muito da história da febre. Sobre o Drácula, o que vocês tinham falado sobre o Drácula? É que agora eu esqueci, é que eu fico emocionado com a febre. Eu acho muito legal. Que ele não era vampiro. Vampiro? Então, cara, não, cara. Vampiro é um mito. Tentaram puxar dessa para quem? Tentaram puxar esse mito para Caim, que seria a maldição que Deus deu a Caim quando Caim matou Abel, que seria não tem a banda famosa Avenged Sevenfold? Então, é por conta dessa maldição que Deus deu a Caim, que seria a maldição dos 7. Então, tudo que ele fizesse lá, que envolvia 7, eu não sei detalhes disso, ele acabava se ferrando. Aí ele, segundo a história do storytelling do Vampiro à Máscara, ele foi o primeiro vampiro. Então quem está muito próximo dele de sangue, por exemplo,
Os vampiros mais fortes do Vampiro à Máscara são os antediluvianos, que são seres que viviam antes do dilúvio de Noé. Sim. Então, quem está mais próximo da geração de Caim é extremamente poderoso. Geralmente os patriarcas das clãs, eles são isso. Sim, sim. Entendi. Agora, uma pergunta que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando. A gente falou sobre aprisionamento da alma em pedras, que na verdade é só uma troca, né? A gente falou sobre o espírito que fica preso no plano da caça infinita, sobre o espírito que vai para Hermaeus Mora se você virar servo dele. O que acontece com o espírito do vampiro se o vampiro vira um morto-vivo? Se ele fica morto? Depende de que tipo de necromancia a gente está falando. Por exemplo, se você está falando que é a necromancia que traz a alma ao corpo, uma alma ali, a alma do próprio morto, né? Ele tenta reanimar aquele corpo decrépito e fica daquele jeito, ele não consegue falar, porque não é algo que já está deteriorado. E você subjuga a vontade daquela alma para fazer o seu propósito. Caso você não subjugue, você tem até a concepção dele ser um Revenant, que é um morto-vivo que ele tem a consciência própria e consegue se controlar. Não serve... Quê? Um quê? Revenant. Tá. Não, mas pera aí. Eu não tô falando de morto vivo. O que acontece é o seguinte, vamos lá. É aquilo, é o famoso, como eu entou Kishimoto no Jutsu. Isso depende muito do roteiro de quem está criando o mito do vampiro. Mas no estrito senso lá do Drácula de Bram Stoker, ele não reflete no espelho porque ele não tem alma. A sombra dele não aparece no chão porque ele não tem alma. Então ele considera que os vampiros não têm alma. Porém, se a gente for levar em consideração o vampirismo como uma doença, algo biológico, né, tipo Blade, o caçador de vampiros, que fala que é doença, mas às vezes deixa subliminar alguma coisa assim mais absurda, entendeu? Tanto que é uma doença ou alguma evolução da humanidade que tem o Daywalker. O próprio Blade é um cara que anda no sol e eles não andam no sol, entendeu? Então depende do roteiro. Depende do roteiro e de quem tá contando a história. Por exemplo, o vampiro pode até brilhar. Eu, sinceramente, vampiro pode ter a asinha colorida e vomitar arco-íris. Aí depende do roteiro. Mas o que eu tenho a preferência é pela maldição. Vampiro, a maldição. Quando você traz um vampiro mais doença, eu acho que você perde bastante da essência do que é um vampiro. Tá ligado? Você perde bastante ali. Eu acho que nunca vi uma história bem trabalhada com vampiro doença, tá ligado? Realmente eu acho que não vejo uma história profunda sobre. Assim, eu poderia até concordar contigo. De fato, é porque assim, o vampirismo ele começou com essa parada do mais místico, né? Um negócio mais maldição, né? Aham. Mas, cara, assim, doença também é legal. Tipo, eu vejo. Não, legal, cara, dá pra fazer. É que eu realmente não tenho exemplo de nenhuma história, tipo assim, caralho, isso aqui é memorável pra caralho, é de vampiro e é uma doença. Tipo, tem. Tipo, o Blade é isso e eu gosto muito, mas. Cara, Blade você meio termo. É como você disse, né? É um meio termo. Você pode. Por exemplo, eu vi todos os filmes do Blade. Não acompanho os quadrinhos, tá ligado? Mas ele já participou de alguns quadrinhos que eu vi, não dele, mas ele já participou de alguns. E, mano, fica subjetivo. E como ele é da própria... Ele é da Marvel... Não, ele é da DC, não é? Isso. Como ele é da própria DC, a gente sabe que a magia na DC é muito mais forte do que na própria Marvel. Esse negócio de super-herói aí, francamente, eu não levo a sério essas merdas. Porque vai pro ar, vai pro filme, o que o pessoal vai gostar, vai ver, nossa, vamos fazer sucesso com isso aqui, então vamos botar isso. Isso, mas não tem o que discordar ou concordar. É questão de, tipo, gosto mesmo. De fato, vocês estão certos, não tem ninguém errado. Por exemplo, o que eu ia falar é que, tipo,
de doença, vamos dizer assim, eu prefiro o zumbi. Eu gosto tanto do zumbi, daquele do... Qual é o nome dele? Do Romero, né? Nossa, o inferno está cheio e eles voltaram. E também gosto daquele do conceito da serpente e o arco-íris, o Bokor, aquele cara Witch Doctor que cria os zumbis. E também gosto daquele zumbi da doença, que é aqueles rápidos demais, que são assustadores, se morder ferrou, entendeu? Zumbi, eu prefiro Zumbi, ele é muito doença. versátil disso. Ele é muito versátil. Zumbi dá pra fazer tudo, mas eu prefiro o zumbi doença. Eu acho que ele traz uma profundidade maior do que um zumbi... um zumbi... magia, né? Zumbi magia, ele te mordeu, ele só te mordeu. Ele é só um fantoche pra cumprir com o objetivo de um necromancer. O zumbi magia, ele é venenoso, né? Se ele te morder, você toma dano de veneno. Assim, mas o interessante, eu até ia comentar com vocês isso, sobre anime. Tem um anime que eu tô vendo que é o Grande Clérigo. Eu gostei muito desse anime, ele é bem simples, mas ele é muito interessante. E ele abordou no último capítulo uma coisa muito interessante. Ele tinha que entrar numa dungeon de várias salas lá, só que ele não sabe quanto ele é poderoso. Esse é o problema. Ele é muito inocente porque ele simplesmente morreu no Japão, foi assassinado e reencarnou em outro mundo. Oh, nossa, aí você cai. Aí o que aconteceu? Ele vai aprendendo, né, sobre o mundo, como se tornar um clérigo, só que nesse mundo as pessoas não gostam dos curandeiros porque os curandeiros começaram a cobrar caro demais pelas curas e todo mundo morre. Aí eles tomaram raiva, ele é o único clérigo que não cobra, ou cobra muito pouco. Aí sempre tentam botar ele numa roubada, né? Aí a última foi que ele foi mandado pela Catedral de Churuli, que é uma cidade onde é a cidade dos clérigos, e a papisa mandou ele limpar as dungeons achando que ele fosse morrer, acredito eu, pela maldade da coisa. Só que não, ele tava lá limpando de boa, e tipo assim, os zumbis vêm fedorento pra caramba, e o que acontece? Ele usa lá, o cara ensina ele a usar o Purificar. O Purificar mata os zumbis e não sei o quê. Aí, de repente, ele começa a pensar e falar assim, nossa, e se eu curar um zumbi? Aí ele cura e usa a famosa Curibomb. Cara, eu fiquei apaixonado por esse anime, ele me ganhou ali, porque me lembrou os meus tempos de Ragnarok, quando eu usava a Cara Hollywood, que era uma personagem minha, que curava os zumbis e matava eles com Curibomb, maravilhoso. No Ragnarok, cara, eu esqueci qual é o nome da sala, mas o pessoal leva isso a sério. Eles pegam, tipo, os clérigos, eles colocam numa área ali, fecha uma área, coloca a cura em área, tá ligado? Aí o pessoal vai avançando ali pra upar as paradas. Aí tu sempre tem nas dungeons uma pessoa que pega o personagem e joga ali pra ficar healando, bufando as pessoas, tá ligado? Isso é maneiríssimo. Sabe o que era a minha paixão? Até hoje porque quando eu jogo, o pouco tempo que eu tenho, eu jogo Ragnarok Mobile, é usar clérigo com Magnus Exorcismo. Cara, é tão legal exorcizar os bichos das trevas, é muito legal, cara. Quando você atrai o Drácula, aí vem o Drácula com seus minions lá, que é aqueles familiares, né, aqueles morcegos, aí tu usa Magnus Exorcismo na área. Nossa, é muito legal ver o dano subindo assim. Sabe uma parada, um hábito ridículo que tem um pessoal que faz dentro do Ragnarok? Não sei se você já viu isso. O pessoal que ele pega, eu esqueci qual é o nome do item, mas é um galho que você, quando você utiliza e quebra ele evoca qualquer minion do jogo. É um galho seco. E existe um negócio chamado isso. Existe um negócio pior chamado galho sangrento. Adivinha o que ele faz? Ele evoca um boss, não é? Ele evoca o MVP, cara. O MVP? O MVP. MVP é um boss. Aí o que acontece? O cara vai num lugar que tem nível baixo e começa a quebrar essas porra. E sabe o que é engraçado? Só vem trabuco, né? Quando eles usam isso, né? Só vem aqueles bichos que dão dano pra caramba. Vai matando os caras fraquinhos todinho, sacanagem. Tava jogando, eu tava lá upando, eu falei, caralho, o que essa porra tá fazendo nessa sala, velho? Aí eu tava vendo o bicho matando todo mundo. Mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu falei e nem percebi. Eu falei que eu juntei vampiro com morto-vivo porque
Em Skyrim, eu só conheço os conceitos de Skyrim, tá? Eu não abri minha mente pra outros jogos. Em Skyrim, quando você vira vampiro, você vira um morto-vivo. Não, isso é padrão. Vampiro é um morto-vivo. Ah, é? Aham. Vampiro, por natureza, ele é um morto-vivo. Entendi. Ele brinca um pouco com o Revenant, que é tipo... Um Revenant é um morto-vivo com consciência própria, não tá sendo controlado por ninguém. A diferença é que o vampiro provavelmente, tipo, geralmente é uma maldição, tá ligada a quem começou a maldição, né? Ou quem foi amaldiçoado, ou primeiro amaldiçoado. E você tem que ficar sempre se mantendo vivo com sangue, né? Um Revenant, eu acho que ele não tem essa precisidade, não. Sabe o que é interessante sobre isso que o Matheus está falando? Obviamente o Revenant, ele é uma criatura que acabou se tornando um ser de RPG e etc. Cada MMO, jogo e etc, você vê de alguma forma. Só que esse termo, eu não sei se vocês lembram de um filme do Leonardo DiCaprio, um dos últimos que ele fez, chamado O Regresso. Sabe esse filme é muito bom. Revenant. Esse filme em inglês se chama The Revenant. Porque Revenant é como se fosse... Porque assim, a língua inglesa é muito vasta, entendeu? Então tem termos para várias paradas. E Revenant é como se fosse um fantasma do passado. É aquela pessoa que do nada desaparece e de repente ela reaparece toda ferrada, sabe? Isso é um Revenant, né? Tanto que você tem as suas variações. Por exemplo, você tem Ghost, você tem Phantom. Então, cada termo desse é totalmente diferente, porém é sintetizado em uma coisa só, em tipo uma língua portuguesa da vida e etc. Né? Entendi. É porque eu Mas comecei ele, por definição, é um morto-vivo sim, Bruno. É porque eu comecei a falar ali eu comecei a falar de... porque cadê a alma do vampiro quando ele vira vampiro, se ele vira um morto-vivo? Aí tu começou a falar de morto-vivo e necromancia. Eu não vejo ligação entre o vampirismo e a necromancia. Olha só, necromancia é o poder e a habilidade de você controlar e reanimar os mortos. Quem criou o vampiro é literalmente isso. Ele tá reanimando um corpo morto. Então, pra virar vampiro, primeiro você precisa morrer. Sim, tanto é que se você tá claro, a maldição, não doença. Eu acho que a doença também serve pra mesma regra, né? Não sei. Mas você tem que ser sugado boa parte do seu sangue, ou que você morra, ou que você chegue ao ponto de morrer, no linear. Em algumas histórias de jogos, quando você... ou histórias mesmo de lore, por aí, quando um vampiro suga muito o seu sangue, você se torna um Gal. Mas o Gal, ele tem uma definição diferente, né? Porque ele vem da cultura islâmica, era um demônio, entendeu? E por aí vai. Sobre o vampirismo, é uma disciplina, sim, de necromancia. Só que temos que lembrar que necromancia histórica, antigamente o médico ele se chamava physician. Eles tentavam, né, curar as pessoas, só que para você chegar a curar alguma coisa muito braba, você tem que entender do corpo humano. Por exemplo, um grande necromante que a gente teve no nosso mundo, só que as pessoas não se atentam a isso, foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pegava cadáveres e estudava os cadáveres. Ele fazia a anatomia perfeita das paradas. Então, sim. A igreja começou a chamar essas pessoas e as outras religiões que profanavam cadáveres para estudar de necromantes, entendeu? Leonardo, ele foi grande pioneiro na minha área, cara. A minha área não existiria hoje da forma que ela seria se não fosse por ele. E necromancia é a disciplina, isso eu estou falando no lance mais assim, da galera mística, né? É a disciplina de se conversar com os mortos. Isso é a necromancia. Sabia que todos nós, isso é uma reflexão muito interessante que eu tive outro dia, vendo os negócios estoicos, né? Sabia que todos nós somos necromantes? Todos nós temos a capacidade de falar com os mortos. Quando você pega um livro de alguém que já morreu, que tem um conhecimento foda
e você lê sobre esse conhecimento, você está sendo um necromante, porque você está conversando com esse morto. Então a gente tem o poder da imortalidade e da necromancia dessa forma. Todos nós somos necromantes em potencial. Fica aí a reflexão. Interessante. Quer dizer que os... Como é que é o nome dele? Aqueles caras que Peraí, ficam... o Tolkien que fala que colocou na cultura pop um dos maiores necromantes. Então, quando a gente lê o livro dele, a gente está lendo sobre o necromante fazendo necromancia? Não. Ele estava vivo quando ele fez, mas nós estamos conversando, vendo as ideias de alguém que já morreu. Então, ele Entendeu? morreu. Então nós somos os necromantes. Então, né? a gente está fazendo necromancia, lendo sobre um necromante. Lendo a história de um homem morto. O que ele deixou de conhecimento pra gente. Isso é necromancia, basicamente. A gente tá falando dos mortos. Faz sentido ou não? A gente tá falando dos mortos. Acho que o maior necromante são os caras que ficam escavando, arqueólogos. Sim, porque eles falam também com os mortos, tá? Porque se você investigar uma tumba e etc., você tá vendo a história daquele morto que tá ali. Sim. Então, arqueólogos e etc., todos somos necromantes em algum momento, né? A gente tem que lidar com a morte. E é natural. É algo que, por exemplo, eu sigo muito estoicismo, é algo natural. Pô, mas terminar nessa bad vibe é fogo, né? Mas não que a morte seja uma bad vibe. Não, a gente pode, se você falar bad vibe, a gente pode levar pra cultura do mexicano. Dia de los Muertos, né? Que lá é uma festa. Lá no... Mexicano. Mexicanos, pô. Obrigado. Nossa, deu um branco. Os mexicanos, eles consideram aquilo como uma festa até. Sim. É um dia alegre. Inclusive aquele filmezinho é bem legal. Viva a Vida é uma Festa. Eu acho bem Viva legal. a Vida é uma Festa. Cara, esse filme é incrível, incrível. Ó, eu tive recentemente, obviamente dói, né? Mas eu tive 2 gatinhas que faleceram, né? E se tornaram meus alegrifes. Eu sei que elas estão bem porque os animais são sempre muito sagrados, entendeu? Em todas as culturas. Na japonesa são tão sagrados que se você maltrata um animal, quando você vai para o inferno, você é condenado à prisão, onde você é trucidado pelos animais pela eternidade. Sim, é pela eternidade. Se você tenta fugir lá, os Oni te dão porrada até você virar uma massa nova, e no dia seguinte você tá igualzinho e continua apanhando os bichos. Legal, divertido. Muito bom. Então não maltrate os animais. Eu tentando levantar o clima aí. Lança. Você vai ser torturado pela eternidade. No meu conceito japonês, sim. Então não maltrate animais. Nunca. Se for comer, coma ele com respeito. Mate com respeito. Tudo não deve ser. Jamais. Entendeu? Tudo deve ser feito com respeito. Agradece, entendeu? Quando as minhas filhas morreram, elas foram muito bem cuidadas, todos eles, né? Porque todos os meus animais que se foram, né? E acredito que o de vocês também tenha sido, porque a índole de vocês é boa. E é isso, fica essa mensagem, entendeu? A vida é isso, a vida, o final dela é a morte, então viva o presente. Nunca fique no passado ou pensando demais no futuro. É isso. Se gostou do vídeo, isso aí é o Montes que fala. Eu não, agora você começou aí, você vai falar. Então tá. Se você gostou do vídeo, dá o like, comenta aí embaixo o que você prefere. Virar servente de um demônio, e aí ele fica com a sua alma. Ou se você prefere ser preso em Soul Cairn, onde você vai ser trocado por energia para encantar uma arma. Ou se você prefere virar um vampiro e morrer para ficar com poderes. Ou se você prefere virar um lobisomem e no final da sua vida você ficar eternamente num campo caçando. Cara, de todos, eu acho que o padrão só morrer sendo justo, né? Pra ir pro Sovngarde. Não, sendo justo não. Morrer com honra. Morrendo com honra. E Sovngarde é o céu dos nórdicos. As outras raças não vão pra lá. Não, mas aí tem dos Khajiits, que é a lua, que eu esqueci qual é o nome. Que o pessoal vai pra lá pra ficar usando escuma. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Isso. Inclusive eu gostaria de falar isso no próximo vídeo, porque assim,
durante a gameplay aqui de Skyrim, a gente vai pra Sovngarde, o que é mais um indício de que o Dragonborn, o último Dragonborn, é sim nórdico. Não. Você não vai de forma natural. Você invade Sovngarde. Ah, é verdade. Tem razão. Descarta. Então comenta aí. Veja o nosso link da Twitch aí nos comentários. Siga-nos lá também. De vez em quando a gente faz uma live lá. Lá tem jogos que eu não coloco aqui no canal. Nosso Discord aí, pelo qual a gente está falando agora. E é isso. Acho que é isso. Falou, galera! No próximo vídeo, como eu já tô aqui em casa mesmo, eu vim aqui pra esvaziar um pouco, porque a próxima missão eu tenho que ficar coletando sangue de várias pessoas, né? De elfo. Aí, além disso, ele tem que ficar coletando tudo que ele encontra no caminho, então ele vai precisar de bastante espaço. Isso, aí eu acabo andando, né? Aí eu fiz o favor de vir aqui em casa pra poder largar as coisas aqui. Tá na hora de fazer mais ferraria, mais encantamento, mais... esse negócio de poção, né? Pra poder... Esses negócios aí de... Isso. Esses troços. Pra poder aumentar os meus níveis. Porque eu já fiz uma vez, agora eu vou ter que fazer de novo pra poder... Porque eu já tenho bastante coisa coletada. E eu primeiro vou lá, coleto tudo que tem no mapa, pra depois trazer pra casa e fazer essas coisas pra upar de nível. Já tô com uma armadura imperial aqui no inventário, eu tirei o menu pra poder tirar foto. Já tô com uma armadura aqui imperial, apesar de algumas pessoas não concordarem com o lado imperial, eu gosto muito dessa armadura imperial. Eu acho ela muito bonita, então é ela que eu vou usar a partir de agora. Apesar dela ser mais fraca, é só dar um up nela que ela fica boa. Então pro próximo vídeo é de farm não, porque farm é outro termo, né? O próximo vídeo é de craft dessas coisas. Acabou minha tocha. É isso. Vocês não vai falar pra curtir, pra comentar? E aí, galera, deixa um comentário, deixa um curtir, deixa o like, compartilha o vídeo e é nóis. É isso aí. Corrara se despede. Valeu, galera! Falou, galera!